Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Estamos entrevistando o Celestino Bento, representante da Associação Comercial Industrial do Acre. Vamos dividir a tela com o Celestino? É possível? Opa! O Celestino, antes da gente entrar no assunto que a gente deixou em aberto no primeiro bloco, tem aqui uma pergunta. Mais uma vez a pessoa não se identificou, mas acho que vale a pena você falar um pouco. Ela diz o seguinte, é uma senhora: sou a favor da redução do ICMS, mas por que também não se fala dos encargos federais? CID, CONFINS, PIS, PASEP, o que você tem a dizer sobre isso, o Celestino? Então, o ano passado, até abril ou março deste ano, houve uma redução dos impostos federais, sim. Só que, infelizmente, nós não sentimos na bomba, né? Isso eu tenho acompanhado e a população não foi contemplada. Quando se fala em reduzir a questão do ICMS, o nosso ICMS aí do combustível é 25%, né? Houve um aumento aí, aproximadamente, mais de 30% do preço do combustível. Aí foi pneu, foi material de construção, foi vários alimentos, carne, gás, enfim. Então, se há um aumento de preço, né, eu acho que caberia, numa situação ruim para a nossa economia, caberia sim uma redução da questão do ICMS. Caberia sim equiparar a pauta de Rondônia, já seria uma solução, uma alternativa. Caberia sim. Eu acho que, como eu te disse, né, o gestor tem que estar antenado para que esse tipo de coisa não prejudique cada vez mais a nossa população. Acho que pensar na população é pensar em redução de carga tributária. Na nossa gestão do Marcelo Moura, nós buscamos o tempo todo redução de carga tributária. Por quê? Porque beneficia a população. Com redução de carga tributária, aumenta o poder aquisitivo da população, aumenta o consumo, aumenta a geração de emprego. E, consequentemente, porque a maioria dos gestores públicos só pensa em aumentar a carga tributária pensando que é a solução, e não é. Ô Celestino, essa sua frase aí, de que a redução da carga tributária aumenta o poder de compra da população, ela é uma frase verdadeira, vírgula, desde que essa redução da carga tributária chegue lá no preço, né? Porque... Mas aí vou cortar você um pouquinho e já te dizer, a livre iniciativa. Quando o preço está caro, cai a procura. Por quê? Se você não se adequa à realidade, você não vai vender. Então não adianta, se o governo reduzir carga tributária, imediatamente você vai repassar pelo produto. O empresário trabalha hoje com margem apertadíssima. E eu te falo isso porque conheço, acompanho, eu sei como é que está o mercado. Correto. Margem apertadíssima e ninguém investe numa empresa para ter prejuízo. Ah, sim, sem dúvida. Investe para ganhar dinheiro. Ô Celestino, antes da gente entrar no outro ponto de agenda, deixa eu logo colocar aqui uma situação. Está dizendo aqui, ô Itarruda, tu sabe que o inquérito das fake news é ilegal? Tu sabe que o que diz a Constituição sobre um ministro abrir inquérito sem a participação do Ministério Público? Quem está sendo antidemocrático? Quem rasga a Constituição? Aí a pessoa não se identifica e coloca aqui uma matéria que está no portal UOL a respeito do entendimento da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que entende, né, que entende que esse inquérito das fake news é ilegal, acompanhando o que entendia o ex-ministro Marco Aurélio, né, a respeito que chamou de inquérito do fim do mundo e tudo. Há uma diferença fundamental, meu caro, entre você
fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal e você atentar contra a Constituição, ameaçar ministros, entendeu? O nível é outro. A fala da Procuradora-Geral, a ex-Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está num nível, e do próprio ex-ministro Marco Aurélio, muito distante do que foi apresentado ali pelo presidente da República, o mesmo que falou a respeito do conflito entre feijão e fuzil, né? Pois é. Mas, o Celestino, eu insisto em discutir a questão do polo logístico, porque eu entendo que isso, Celestino, é algo que Rio Branco está precisando desse... É cada vez mais evidente isso. Sites regionais aqui informando a respeito sobre o desrespeito com a classe dos motoristas de caminhão, que ficam perdendo tempo e dinheiro estacionados com o caminhão para descarregar 3, 4, 5, 6 dias parados, sem a mínima condição de higiene, de estrutura. Tem caminhoneiro que viaja com a família, as crianças no chão, Celestino. E isso poderia ser resolvido se nós tivéssemos um polo logístico. Quer dizer, os grandes atacadistas fazem isso, utilizam as carretas como depósito, e aí os camaradas ficam ali sujeitos àquela situação. O que a CISA poderia fazer para retomar essa questão do polo logístico, ô Bento? Eu sei que isso é incômodo para vocês, porque traz insegurança jurídica para os empresários. Eu entendo a novela. Eu não sei se o telespectador se lembra, o polo logístico era uma área aqui nas imediações de Rio Branco, onde estariam concentrados todos os grandes atacadistas, distribuidores. O governo se responsabilizaria pela construção da infraestrutura viária, água e energia, e a estrutura bancária também, Receita Federal, Receita Estadual, tudo concentrado num só lugar. Agora, as empresas construiriam os galpões. Aí o empresário pergunta para o governo: senhor governo, esse galpão é meu? Aí o governo fala assim: não, não é. Não. Só há a concessão do espaço. Aí, qual é o empresário que vai investir 15, 20 milhões numa estrutura sem ter a segurança de que aquilo ali é dele? Realmente é uma situação complicada. Mas, ô Celestino, você acha que isso não mereceria ser revisto? Não dá para brigar de novo, não? Então, a gente tem... foi também uma solicitação da época nossa, enfim. Fomos lá, teve até a pedra fundamental da construção do galpão do supermercado Araújo, o governador Tião Viana, enfim, todo o seu staff, vários empresários presentes, inclusive Roberto Moura estava presente nessa eu me lembro, eu estava lá. Eu estava lá, eu me lembro. Pois é. Padre Asfuri então, até colocou a água benta dele lá, eu me lembro disso aí. Exatamente, foi um momento muito empolgante para o empresariado, né? Mas quando partiu para o lado que dá segurança para o empresário, é aquilo que você disse, então, você vai fazer uma construção e daqui 10 anos a construção não é sua. Isso não existe. Ninguém vai investir, colocar dinheiro que você não vai ter segurança. Nós precisamos ter segurança, a mesma coisa do parque industrial, né? Agora, me parece que já foi regulamentado para que aquelas empresas que estão lá possam ter o bem como seu. Então, empresário só investe onde tem segurança. Infelizmente, não foi o que passou, né, para a classe empresarial naquele momento. É lógico que cabe uma discussão, né? Lógico que precisa ter esse polo logístico, até porque desafoga o centro da cidade, desafoga essas vias, Via Verde, Amadeu Barbosa, desafoga isso, para que esses caminhões grandes não tenham acesso dentro da nossa cidade. Seria uma forma de você controlar o transporte pesado que fica um pouco ao lado da cidade do povo, um espaço maravilhoso. Mas, Celestino, me diga uma coisa. Puxar para si e resolver esse tipo de problema. Mas você, que é vice-presidente da CISA, está aí em um posto de decisão, numa instituição importante do nosso empresariado, você considera isso um ponto vencido?
O polo logístico é algo que não se deveria discutir ou você faz a defesa de retomar o debate? Imagina, a CISA nunca dá por derrotado. A CISA defende direitos, defende o empresário, defende a população. Então, a CISA jamais vai se dar por vencido. Esse tema foi colocado novamente na gestão do governador Gladys Cameli. Eu tenho certeza que não está parado, né? Porque a gente tem pessoas nossas dentro do governo também que está articulando para que isso aconteça. É necessário. Isso irá acontecer. Eu tenho certeza que até o próprio prefeito Tião Bocalon, o que fosse necessário por parte da prefeitura fazer, eu tenho certeza que o prefeito Tião Bocalon não se furtaria a ser um parceiro desse projeto. Imagina. Eu não tenho dúvida disso. Imagina, eu olha... não tenho dúvida disso, tá? Ô Celestino, tem aqui uma pergunta que é a seguinte, ainda retomando a questão dos custos, o custo Acre, né? Tem o custo Brasil e tem o custo Acre. Os empresários reduziram os custos com a Ponte do Madeira. Inclusive isso aqui, os empresários, vocês estavam no entusiasmo na inauguração da Ponte do Madeira, colocaram até um percentual de redução dos preços dos produtos e tal. Eu achei aquilo um risco, mas tudo bem. Os empresários reduziram os custos com a Ponte do Madeira. E por que os empresários não repassam essa redução para os consumidores finais? Que a população entenda. Que a população entenda. Houve um benefício para o transportador. Houve um benefício para o transportador. Isso não quer dizer que há uma redução de frete. Lá no começo da nossa entrevista, então, eu disse a situação do caminhoneiro hoje. O caminhoneiro vem sofrendo amargamente porque não consegue hoje manter o básico. Então, assim, não há... houve esse benefício da ponte, a agilidade do transporte, que é o que ganhamos, a agilidade do transporte, porque no período antes da ponte de balsa, período de seca, tinha caminhão que ficava 3, 4 dias lá parado. Então ganhamos em tempo. Sim, ganhamos em tempo e agilidade. Isso quer dizer que você mantém um estoque mais controlado. Mas isso não quer dizer que há redução de preço, porque houve aumento de combustível, o preço do combustível subiu. Não tem como você baixar porque houve um benefício da ponte. Hoje, uma carreta aí de volta gastava em torno de R$300 para Rio Branco. Né? Mas, em compensação, aumentou o combustível. Não tem o que fazer. Tem aqui uma pergunta, que é a seguinte, do Maurício dos Espetinhos. Ele diz o seguinte, o Celestino falou agora há pouco que o governo poderia sim baixar os impostos para termos uma gasolina mais baixa aqui, para gerar mais empregos, etc. Por que vocês, empresários, não se reúnem com o governador e seja taxativo nessa pauta? Ele tá querendo que vocês pressionem politicamente o governo do Estado, Celestino. Meu amigo Maurício, enfim, obrigado pela pergunta. Olha, eu tenho certeza que o nosso presidente Marcelo Moura já levou essa pauta, vem discutindo, junto com o Roberto Duarte, o nosso deputado, que nos ajuda bastante, vem discutindo e junto com o governo para que isso possa acontecer. 13% hoje faz uma diferença incrível no bolso de qualquer consumidor, viu, Itan? Pode ter certeza disso. E mais uma vez eu reafirmo, o governo não vai perder em arrecadação. O Farias está perguntando o seguinte, boa tarde, Itaã. Um país de economia forte é feito também de um mercado de capitais forte. A proposta de tributação de dividendos atual penaliza os investidores de longo prazo, em detrimento da especulação e da renda fixa. Pergunta dele, a reforma tributária do Paulo Guedes lhe agrada? Então, existe situações, né? É lógico que a diretoria a CISA posicionou, e aí eu vou falar o Celestino. Não vou falar em nome da diretoria, vou falar em nome do Celestino. Houve uma redução do imposto de renda para quem paga, né? Trabalhador, funcionários públicos. Isso é benéfico? Claro que é. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou preocupado com o Celestino amanhã ter o lucro da empresa e pagar mais imposto. Eu não estou preocupado com isso.
Hoje a minha preocupação, então, é a população carente, a população que precisa de emprego, população que às vezes não tem, consegue fazer 2 refeições diárias, às vezes uma, então. Eu fiz caminhada nesses bairros, eu senti, eu revivi o meu passado. Então, qualquer benefício que venha de encontro para a população, eu estarei de apoio. Eu, Celestino, não estou falando em nome de Assis, eu, Celestino, estarei de acordo. Você vai pagar menos imposto, em compensação você vai ter mais poder de aquisição. Bom, então é isso que a gente precisa. Celestino... Precisamos pensar no próximo. Precisamos pensar na população carente. Celestino Bento, vice-presidente da CISA, muito obrigado pela sua participação aqui.